mundo, esse é a História da Literatura Pretensiosa. Eu sou Carlos Henrique Carneiro com uma dica de leitura primorosa, século XX, Lígia Bojunga, Meu Amigo Pintor, um livro das cores, sobre as cores. O que nós temos aqui é um narrador em primeira pessoa, 11 anos de idade, é um menino que mora num prédio e é muito amigo de um artista plástico, o meu amigo pintor. E ele gosta muito de frequentar a casa desse amigo, que é bem mais velho, obviamente, e deve ser mais velho até que os próprios pais do garoto, e ele gosta de jogar gamão e observar seu amigo trabalhar. Então, o livro tem uma estrutura de um diário, começa numa sexta-feira, como se fosse o primeiro capítulo. O livro começa numa sexta-feira, depois vai para a terça anterior, e é dividido assim, com esses nomes dos dias da semana. Estamos no contexto histórico conhecido como ditadura militar. A narrativa se passa então ali pelos anos 1970, 80. Sabemos que a ditadura militar teve um encerramento em 1985, foram 21 anos desse tipo de governo. E esse garoto diz assim, que quanto mais prestava atenção numa cor, mais coisa saía de dentro dela. É interessante essa relação com o pintor porque vai dando ao garoto uma instrumentalização a respeito do que vai sentir, do que pode sentir. O amarelo, por exemplo, é algo bastante feliz, contente. O vermelho é intenso e misterioso, difícil de se compreender, e por aí vai. Numa certa terça-feira, o menino fica sabendo que o pintor morrera. O pintor faleceu e é um momento bastante terrível, porque ele vai até o apartamento do pintor e não consegue olhar para o seu amigo ali falecido, ele vira o rosto, vê uma mulher amarela, mas ele vai acabar se sentindo muito tocado por essa situação, não consegue lidar direito com a morte do seu amigo. Olhem, é uma obra de educação não necessariamente sentimental, mas de educação artística. O livro parece ter texturas e, obviamente, sugestões de cores dentro dessa narrativa que envolve um homem mais velho e esse garoto de 11 anos. Em determinado momento da história, o leitor fica sabendo que esse amigo pintor, amigo do narrador, tinha 3 paixões: a pintura, Clarice e a política. E para o garoto de 11 anos isso era um grande mistério, gostar de política ser um caso de polícia. E há um pequeno flashback nessa narrativa, pois o pintor conta para o garoto que Clarice foi o primeiro amor que ele teve, a primeira namorada dos dois, ainda jovens, brotinhos é o nome que dão aqui numa gíria dos anos 1970. O leitor vai ficar sabendo que o pintor, na verdade, ele se suicidou e deixou uma carta para Clarice. O garoto vai pesquisando essa história por conta até de um relógio analógico que precisava da corda e ele fazia barulho que incomodava até os vizinhos de baixo, os pais dele, do garoto, porque o relógio dava um sentido para o ambiente artístico, dava sinal de que havia gente viva dentro do apartamento. E claro, agora com a morte do pintor, o relógio não bate mais. Quem tem a chave do apartamento, nesse primeiro momento pós-morte do pintor, é justamente Clarice. E o garoto vai conversando com ela, ela se abre para o pequeno narrador. Durante a conversa definitiva com Clarice a respeito do pintor e as causas da morte dele, vemos o seguinte: nessa hora eu achei que ela ia chorar, mas ela falou. A gente era assim, ó, juntou os 2 dedos. Da última vez que eu estive com ele, a gente combinou uma porção de coisas. Um filme que ia ver, um passeio que ia fazer, combinou de ficar sempre assim. Mostrou de novo os 2 dedos juntos e eu vi que a mão dela estava tremendo.
A fala também saía toda tremida e cada vez mais baixo. Quando eu voltei, ele tinha se matado. Na carta que ele me deixou, só pintou um buquê de flor, margarida e cravo, que ele sabia que eu gostava. E embaixo, em vez de uma explicação, só tinha um pedido de desculpa. Uma coisa tão esquisita, tão curtinha, assim. Desculpa, sim? Mais nada. E aí ela voltou para a janela e ficou de costas para mim. Ela acaba se abrindo com o garoto e faz com que ele possa compreender um pouco melhor, ou de um modo menos pior, a morte, a perda desse seu amigo pintor, que é, na verdade, mais um passo para a vida cotidiana, quase adulta, necessária aos humanos comuns, enfrentar essas situações de que pouca gente gosta, ou de que pouca gente fala, né? Como, por exemplo, essa perda de uma pessoa amada. É muito difícil para o garoto admitir a ideia de que o pintor tenha se matado. Essa informação é escondida dele pelos adultos ali, os pais. Mas, já se sabe, o garoto vai descobrir através de uma garota do prédio que faz um comentário sarcástico a respeito do pintor que não iria para o céu porque cometeu suicídio. Todo mundo sabia, menos o narrador. Então, alimentado por essa informação, ele vai tentando então digerir essa situação, principalmente ficando mais próximo de Clarice até o final, até o desfecho da história. A história do meu amigo pintor sugere esse tipo de circunstância que é, já disse no início, nomear com cores as sensações que temos. É a parte divertida, engraçada. Existe um sonho do garoto envolvendo cores brancas e azuis, uma viagem artística moderna em torno da arte de pintar e da escolha de cores. É uma indicação muito importante de leitura para a escola, o final do ensino fundamental 2, o início do ensino médio, porque coloca em discussão essas duas questões. Uma história recente do país, que é a época da ditadura, a censura, e o que ela acabou causando em muita gente. Exílio, morte, depressão, fim da carreira. Muita coisa ruim aconteceu nesse período que é a ditadura militar. E também essa relação com sentimentos que são ruins. Tá? É da nossa vida aqui pelo Ocidente tentar colocar de lado os sentimentos que nos incomodam. E aqui temos mais de um exemplo desses, né? Principalmente lidar com a morte de um ente querido. Esse amigo, na verdade, é uma reunião de coisas simples e complexas na visão de uma criança de 11 anos e está tudo bem. Essa é uma ideia interessante que o livro transmite por conta dessa possibilidade de lidar com sensações incômodas. Flor que ele gostava, morte de propósito, por quê? Relógio batendo amarelo, por quê? Blusão verde, tudo bem junto e misturado. E comecei a gostar de pensar assim. Acho até que se eu continuo gostando de cada porquê que aparece, eu acabo entendendo um por um. Fim. Aqui vamos observar que é importante saber lidar com essas circunstâncias ao invés de colocá-los à parte, tentar retirá-los da humanidade, porque é humano sentir remorso, dor, angústia, isso é interessante, possível, é humano e está tudo bem. É isso, eu espero que tenha gostado. Lígia Bojunga, meu amigo pintor. Boa leitura, até mais.